O tema de hoje é o masoquismo. Eu sou Danilo Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. No final do século XIX, início do século XX, o tema do masoquismo, do sadismo, do sadomasoquismo aparece na literatura que poderíamos chamar de psiquiátrica, nos inícios do que poderíamos chamar a pré-história da psiquiatria e na psicanálise. Para falar desse tema, hoje nós convidamos a Sander Machado. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sander, tudo bem? Tudo certo, como vai, Daniel? Prazer conversar contigo. Sander, antes de começar com o tema, eu gostaria que você falasse um pouco de como é que você chegou à psicanálise. Essa pergunta é porque não é óbvio chegar à psicanálise. Se você não faz um curso lá, vira psicanalista, e cada um é meio que peculiar o modo de chegada. Qual foi o teu? Olha, já vou aproveitar esse termo aí, o peculiar, porque é mais ou menos assim que eu enxergo, né? Na adolescência, eu fiz algumas terapias, passei de uma para outra, sem me aprofundar muito em nenhuma na época, mas eu lembro que fui a um psiquiatra um certo momento e eu sabia que ele era psicanalista. Ele não me atendia como psicanalista, mas eu sabia que ele me atendia como psiquiatra, mas sabia que tinha formação psicanalítica, fazia parte de uma instituição aqui de Porto Alegre. E aí fui lá fazer uma pesquisa, psicanálise e tal. E na época, o meu pai era funcionário de uma universidade, não como professor nem nada. E aí eu pegava o crachá dele emprestado para ir na biblioteca retirar alguns livros. E aí tinha pesquisado já psicanálise, então, bom, tinha Freud, tinha alguns autores ali. Aí eu peguei lá uma meia dúzia de livros, entre eles um livro bem dessa época, que está discutindo ali com a psiquiatria, com a sexologia vitoriana, que é um livro clássico do Freud, lá com o Breuer, né, os estudos sobre a histeria. Eu era um mau, para não dizer péssimo aluno, no ensino médio, mas eu gostava muito de ler, né? Eu lia Nietzsche, lia Bakunin, lia Proudhon, eu gostava muito de ler, mas não estudava muito as matérias tradicionais ali da escola, mas tinha esse embalo de leitura, né? Ali com 17, 18 anos, quando eu me deparei, então, com os estudos sobre a histeria, eu li ele, assim, acho que em 3 dias, lembro de uma noite ter virado, assim, e ali me deu um estalo, tá bem, sem saber o que ia fazer da vida, e ali eu pensei, não, eu vou estudar medicina para ser psicanalista depois. Aí no meio do caminho eu descobri que não precisava ser médico nem nada, né? E aí fui fazer psicologia, e aí, enfim, no meio do curso já estava fazendo análise e bastante envolvido com coisas de psicanálise por fora da universidade, inclusive. Mas foi nesse contato aí com essa leitura desse texto do Freud aí que me pegou. E aí, então, você faz o curso de psicologia e começa a fazer formação em psicanálise, faz parte de alguns grupos de psicanálise, como é que é? Fiz parte de grupo de pesquisa em psicanálise durante quase toda a graduação, fui monitor de algumas disciplinas e tal. E, em função dessa história, né, eu fui fazer psicologia já com a ideia que um dia faria a formação em psicanálise. Depois eu já tinha entendido bem o que era e mirava nisso. Porém, por uma questão de organização de vida, por uma questão financeira minha também na época, eu tinha feito seleções para fazer formação à residência, né, multiprofissional em saúde, e numa instituição aqui de Porto Alegre, na APOA. E aí passei para fazer o percurso da POA e para fazer essas residências, né? Saí qual que era o meu conflito, né? Vou fazer o percurso em psicanálise e fico morando mais um tempinho aqui com os meus pais, ou faço a residência e dou um jeito de sair de casa e tal, né? As duas coisas seria muito difícil manter. Aí eu optei por sair de casa primeiro. Aí adiei um pouco, né, o meu projeto da formação, mas assim que terminei a residência, aí fui fazer uma formação psicanalítica, acabou não sendo na POA, foi no CEP, que é uma outra instituição de psicanálise aqui em Porto Alegre, mas essa seria uma história um pouco mais longa, e tem uns desvios nesse percurso,
mas a APO é uma instituição que frequenta ainda hoje também, né? E aí depois fui conhecendo outros, hoje participo da Apola, né? Tem um nome parecido, mas é outra instituição, e sou membro efetivo aqui do CEP também. Você falou que fazia parte de pesquisas, de grupos de pesquisas. Que pesquisas você foi desenvolvendo desde sua época na graduação, a residência, até hoje? Como é que é isso da pesquisa? Então, na época da graduação, participava de um grupo de pesquisa, tinha bolsa de iniciação científica, mas até sinto que acabei não encontrando um tema em que, de fato, assim, me instigasse o suficiente para ir um pouco mais longe, ou para terminar a graduação e já emendar num mestrado, um doutorado, como muita gente faz. Tinha uma ideia de ir para uma coisa um pouco mais clínica no primeiro momento, e por isso acabei indo para a residência também, né? E na residência, que era uma residência voltada, enfim, para a saúde coletiva, eu lembro de ter feito uma pesquisa que essa eu tomei ela como mais interessante, assim, sobre os discursos que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos também, tinham sobre como eles enxergavam ali os processos de saúde e doença, especialmente num contexto ali de pacientes graves, né? Então, eu fiz uma pesquisa nesse sentido, e tinha uma leitura Foucaultiana de alguns problemas da saúde coletiva, assim. Depois participei na URGS aqui de uma outra pesquisa que era sobre saúde do trabalhador em UTIs, mas ainda não eram pesquisas psicanalíticas, né? Eram pesquisas em saúde coletiva. Mas entrando na formação no CEP, teve algum momento que tive uma demanda de escrever um certo trabalho, né? Que era um trabalho teórico, não era para ser um trabalho clínico, mas eu estava com uma questão, né, que era uma questão a partir da minha clínica, a partir de um caso em especial, né, que era um caso que trabalhava bastante ele em supervisão na época, que era um caso que o tema ali que eu extraí era o tema da compulsão à repetição. E aí esse tema foi o que me levou, então, ao tema do masoquismo, essa relação entre compulsão e repetição e masoquismo. Mas eu tinha que escrever um trabalho que era mais teórico do que clínico, e aí eu pensei, bom, vou tentar resolver isso pegando um caso clínico do Freud. Aí eu peguei o caso do Homem dos Lobos, para então fazer uma leitura, né, já que tinham muitas passagens, já tinha um contato, uma leitura mais aprofundada desse caso, tinha muitas passagens sobre o masoquismo e a compulsão à repetição, ali no caso do Homem dos Lobos. Então foi essa a minha porta de entrada. E aí, bom, nos 8 anos seguintes, após esse ponto ali em que eu tive essa demanda de escrever esse trabalho, segui pesquisando, então, no tema do masoquismo, que é o nosso assunto aí de hoje. Quais são tuas publicações, então, antes desse livro que está se tornando referência no Brasil, em língua portuguesa, sobre o masoquismo? Esse primeiro trabalho, né, sobre o masoquismo, chamado Cenas do Masoquismo, no caso do Homem dos Lobos, ele teve uma certa repercussão, participou de alguns debates, fui convidado para dar alguns cursos, e com uma amiga, a Débora, né, a gente bolou, bom, vamos, o caso em 2018 ia fazer o centenário também, vamos de celebração e de estudo desse caso, vamos montar uma coletânea, e a gente organizou um livro que se chama Retornos do Homem dos Lobos, 2018, saiu aqui pela editora Sulina, e a gente seguiu nesse embalo, né, e publicamos um Retornos do caso Dora, em 2020, ali logo no início da pandemia. Tinha um outro livro que eu tinha organizado também em 2017, com o Lucas Krieger e a Lísia Refosco, que são colegas aqui de Porto Alegre, de uma outra instituição. A gente fez um debate, né, convidando artistas e psicanalistas para... O livro se chama Interlocuções entre Psicanálise e Arte, na fronteira entre psicanálise e arte. Foi o primeiro livro que eu organizei. Depois dessa pesquisa, porque daí tanto no caso do Homem dos Lobos, como no caso Dora, eu propus debates e releituras do conceito de masoquismo, né? No caso específico da Dora, né? Uma espécie de leitura crítica do que seria o masoquismo feminino, que é um conceito posterior, mas que eu faço uma releitura desse conceito através do caso Dora. E aí, bom, como eu já tinha aí feito algumas publicações, saiu num outro livro um capítulo também sobre o tema da servidão voluntária, que eu estava tomando como uma espécie de figura do masoquismo no laço social. Então tem uma discussão aqui entre o Freud
o Etienne Laboissy. Como eu já estava nesse embalo, algumas pessoas começaram a me falar, olha, eu vou seguir. Na verdade, eu já estou escrevendo um livro. Depois eu vou reunir esses capítulos aqui, numa primeira parte assim de mapeamento do tema, e depois vamos investigar o masoquismo na obra do Freud e posteriormente na obra do Lacan, que daí é a segunda parte desse livro que saiu, mas ele foi acontecendo assim, né, nessas etapas, né? Então, esse livro sobre o masoquismo está organizado de que forma? Você veio reunindo material e aí organizou de que maneira o livro sobre o masoquismo? A estrutura desse livro ele está dividido, de fato, em duas partes, né? Uma primeira parte que se chama esboços, e esse termo esboços ele está referindo a essa primeira fase da pesquisa, né? Onde eu faço uma leitura a partir de Freud e que tinha esse gatilho, como eu falei, a partir de um caso clínico que não está publicado ali, inclusive por questões de sigilo, que não quis ali colocar o caso inteiro. E então, nessa primeira parte, esboços, eu tomo como um primeiro momento da pesquisa, que eu vou, então, chamar de subversões, porque algumas coisas que eu coloco nesse primeiro momento, eu vou debater elas, questionar, propor outros desdobramentos, com uma releitura, né, a partir daí de um percurso bastante extenso, na obra do Lacan, né? Então, ele ficou dividido nessas duas partes, inclusive para marcar sejam os pontos de aproximação desse conceito nesses dois autores, mas também alguns pontos de diferenciação, né? Eu condenso o livro, na verdade, o livro está dividido nessas duas partes, mas todo o livro, no seu conjunto, ele tenta responder uma pergunta, que a pergunta seria ao que responde o conceito de masoquismo na psicanálise, né? Porque aí é uma pergunta que ela não é dirigida especificamente a um caso clínico, mas ela questiona qual é o lugar estratégico que o masoquismo teria na teoria psicanalítica. Por que ele vai tomando um certo lugar na obra do Freud, ou que tipo de problema que o Freud estava tentando lidar, que ele, lá em 24, então, escreveu um texto, Problema Econômico do Masoquismo, o masoquismo que era primário que era secundário em relação ao sadismo, se torna primário. Então, o texto todo vai gerar em torno dessa pergunta, ao que está respondendo o problema do masoquismo, né? E aí tem respostas diferentes para isso, né? Porque eu penso que o masoquismo ele vai estar como figura clínica da pulsão de morte para o Freud, né? O problema da compulsão à repetição, o problema da existência de um além do princípio do prazer, o Freud vai elaborando ele de diversas formas, e me parece que ele vai, quando ele divide o masoquismo em erógeno, feminino e moral, ele cria uma espécie de figura clínica, né? O masoquismo moral a gente poderia pensar lá em análise terminável e interminável, né? As análises que se interrompem, ou quando o caso anda, aí interrompe, né? Então, como uma espécie de o masoquismo moral como insidioso, como Freud chega a falar, e participando, então, dessa problemática das análises que se interrompem ou que não andam, se tornam intermináveis por fim. Então, o masoquismo, a minha hipótese de trabalho é que ele seria a figura clínica da pulsão de morte, a partir de 1920 para o Freud, como uma forma de lidar com além do princípio do prazer. Já o Lacan, ele vai dar um outro lugar para o masoquismo, né? Porque esse problema do além do princípio do prazer, o Lacan também vai trabalhar, mas não tanto pela via da pulsão de morte, mas mais por uma inovação teórica dele, que é o conceito de gozo, que é um termo que até aparece na obra do Freud, mas não exatamente com a mesma elaboração ou com o mesmo sentido que o Lacan propõe. E, então, o gozo vai ser uma resposta, uma inovação teórica do Lacan para lidar com o além do princípio do prazer, e dentro do jogo do gozo, né, o Lacan vai estudar isso extensamente, vai aparecer esse tema em muitos seminários, no 7, no 14, no 20, mas que o masoquismo ele tem um lugar específico. No jogo do gozo, o masoquismo para o Lacan vai ter um lugar específico, né? Então, nesse sentido que o conceito acaba tendo uma certa utilização no Freud, um masoquismo mais generalizado, e para o Lacan ele vai fazer um uso mais específico, vai restringir um pouco mais ao campo da perversão masoquista. Ou seja, que o masoquismo é um pouco mais complicado, ou as condições do masoquismo são um pouco mais complicadas do que o simples fenômeno de autoflagelação, digamos assim.
não? Sim, certamente, né? Esse diríamos assim que poderíamos dizer, né, que seria uma espécie de leitura do senso comum que está na cultura, né? Tanto que, bom, de início, logo de cara, você falou, né, é, de uma certa literatura da época, né? O próprio termo masoquismo vem, né? O Krafft-Ebing se apropria, né, do sobrenome do escritor Sacher-Masoch, para então chamar de masoquismo lá no livro da Psicopatia Sexualis. Ele faz a mesma coisa com a obra do Marquês de Sade, né, que ele vai chamar então de sadismo. E a psicanálise, bom, logo lá nos Três Ensaios, o Freud toma esses termos do Krafft-Ebing, ele está discutindo com o Krafft-Ebing ali no contexto das chamadas aberrações sexuais, e a psicanálise contribuiu também para essa certa popularização desse termo, né? Que inclusive já me chegou gente na clínica pedindo horário. Olha, minhas amigas, meus amigos falam que eu só faço escolhas erradas, que parece que eu gosto de sofrer, sei lá, eles acham que eu sou meio masoquista, então vim aí te pedir um horário, né? Isso sem ter relação nenhuma com saber dessa pesquisa aí que eu fazia. Mas isso é uma espécie de senso comum, né, do masoquismo, de, bom, ter prazer na dor, como Freud coloca, como esses autores colocam, mas que o jogo é muito mais complicado. O Freud está lidando com esse problema do princípio do prazer, e mesmo o masoquismo moral independe da dor física, por exemplo, né? E no Lacan vai ser toda uma outra dialética muito específica entre o sujeito grande e o outro, onde o Lacan diz que o masoquista vai produzir um objeto específico, que é o objeto A, na sua versão voz, para tapar o furo do grande outro. Então, nós vemos aqui que a gente está falando de uma dialética que é muito mais uma dialética significante nesse jogo do que o fato de alguém apanhar, sentir dor e gostar disso, né? Seria mais uma espécie de teatro, uma espécie de encenação que está, digamos assim, encarnando essa dialética que está por trás e que seria, digamos, a verdadeira causa, né, em jogo ali. Porque há uma espécie de origem literária, não? O sadismo por causa do Marquês de Sade e os romances do Marquês de Sade, onde o Marquês de Sade de algum modo produzia dor no outro, que essa é, digamos, a versão também popular, porque é um pouco mais complicada, até o próprio romance do Sade, não? Mas o sadismo seria algo assim como produzir dor um no outro. Aí quando a gente fala de essa pessoa é sádica, é porque aparentemente essa pessoa gostaria de fazer sofrer você, né? E o masoquista é o contrário disso. Aí, nesse sentido, a psicanálise no divide por un lado o sadismo, por otro lado o masoquismo, pelo menos desde la lectura de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Gilles Deleuze y Félix Guattari dicen, no, sadismo es una cosa, masoquismo es otra, y a psicanálise estaría equivocada ao querer trabalhar com a noção de sadomasoquismo. O que você pensa dessa crítica à psicanálise? O Deleuze tem um livro ótimo, O Frio e o Cruel, a apresentação de Sacher-Masoch, que ele discute isso, né? A diferença, seja literária, seja psicanalítica, né? Entre o programa desses dois autores, o Sade e o Sacher-Masoch. Concordo plenamente com o que você falou, né? Que mesmo no Sade não é tão simples assim, né? O livro, por exemplo, né? Os 120 Dias de Sodoma, né, que é um enclausuramento num determinado castelo, em que a cada dia tudo tem seus horários obsessivamente ritualizados para que no fim se tenham lá 598 paixões, que são as taras, né, que são narradas e executadas ali pelos quatro anti-heróis, os quatro libertinos ali do livro, né, com o seu séquito e tal. Mas, inclusive, muitas das taras ou paixões a de ser açoitado, humilhado, entre outras coisas, né? Então, seria bem mais complexo, né? Esse livro está mais perto do filme Ninfomaníaca, do Lars von Trier, né? Do que, de fato, desse sadismo mais estrito que muitas vezes a gente tem na cabeça, assim, né? Mas voltando nessa crítica à psicanálise, é uma crítica que ela reaparece no Lacan. O Lacan confirma essa visão do Deleuze,
Não vou dar referência exata porque me foge no momento, mas em algum dos seminários, talvez seja no 6, eu não tenho certeza agora, o Lacan simula um diálogo entre o sádico e o masoquista, e ele diz algo como, se o masoquista disser me bate, o sádico teria que dizer não, né? E só ali ele poderia exercer algum sadismo, né? Porque se o masoquista ele se entrega à dor ou à violência, à humilhação de forma voluntária, em contrapartida, o sádico ele precisa, vamos dizer assim, arrancar a dor ou a angústia do outro, né? Então, a vítima dele não pode ser uma vítima voluntária, senão ele não consegue exercer essa posição chamada sádica, né? Então, o masoquista para ele, na verdade, não serviria. Nesse sentido, é uma crítica muito parecida com a do Deleuze, né? Que aqui não seria um par complementar, né? O Freud impulsou em seus destinos, em outros lugares, propõe que seria um par de opostos, mas de opostos complementares, né? Aqui o filósofo e o analista, o Lacan, também eles vêm dizer, bom, na verdade aqui não fecha par, né? O conteúdo do livro está nesse percurso que você fez de modo audiovisual no Espiquez, está mais ou menos, dá para acompanhar o livro junto com o percurso que você fez no Espiquez ou você organizou de outro modo? Dá para acompanhar, dá para acompanhar. Eu fiz, não está assim passo a passo com os capítulos do livro, mas está numa sequência que é bastante inspirada do livro. Tem algumas coisas que no livro, principalmente na parte do Lacan, estão um pouco mais para a conclusão, mas que eu adianto alguns pontos por uma questão didática e de clareza. Então, em alguns momentos eu faço essa estratégia de adiantar alguns pontos, mas está num primeiro momento uma introdução geral, uma espécie assim de história do conceito de masoquismo, mesmo antes da psicanálise, né? É um percurso aprofundado na obra do Freud, o desenvolvimento do conceito na obra do Freud, até essa revisão de 1924, e os efeitos clínicos que essa revisão tem, e depois as leituras críticas do Lacan, a especificidade topológica que ele vai propor para o masoquismo, né? A posição específica do masoquismo no campo do gozo. Então, dá para acompanhar com o livro do lado, digamos assim, e pareando o percurso com a leitura. Eu diria que é a melhor forma de acompanhar o percurso lá do Westcast. Ou seja, que podemos ouvir o percurso enquanto vamos caminhando, depois podemos sentar em casa, junto com o livro do lado, e ir estudando mais aprofundadamente entre o percurso por audiovisual e o livro escrito, né? Sim, penso que sim, e é possível, inclusive, a caminhada enquanto escutamos, e quando sentamos para tomar um café, a leitura de um texto referenciado, depois voltamos a caminhar, escutamos mais um pouco. Eu gostei, seria uma ótima estratégia. Inclusive, eu gosto bastante de escutar o Espcast e outros podcasts enquanto caminho, assim, acho que é um bom jeito de pensar e de curtir também o caminho. Muitíssimo obrigado, Sander. Muito obrigado. Agradeço muito. Eu agradeço pelo convite, pelas questões. Um ótimo papo e muito obrigado. Concluímos por aqui. Até a próxima.